Olá, seja bem-vindo ao podcast do Lobo e Lira, escritório dedicado ao direito empresarial com especialidades na área ambiental, arbitragem, contencioso, shopping centers, entre 11 diferentes áreas de atuação. Saiba mais em lobilira.com.br. Eu sou Márcio Martins, da comunicação externa do Lobo e Lira, e vou conduzir mais uma vez a nossa conversa aqui. Eu converso hoje com José Ricardo Pereira Lira e Joana Ribeiro, sócios do Lobo e Lira. Hoje vamos falar sobre os novos formatos de locação imobiliária empresarial. O mercado mudou, os espaços comerciais mudaram e o direito também está sendo instigado a acompanhar essas transformações. Afinal, como enquadrar juridicamente modelos que se assemelham aos shopping centers, mas são pensados para aeroportos, parques e outros ambientes de circulação extrema? Seja bem-vindo, Zeca. Muito bom ter você aqui de novo. Márcio, em primeiro lugar, quero agradecer mais uma vez a Trevo por essa oportunidade de estar nos acompanhando aí nessa missão tão importante, que é fazer a comunicação com as pessoas que têm conexão com a nossa atividade, né? Muito obrigado. Nós que agradecemos. Joana, que bom ter você aqui. Imagina, eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Vai ser um prazer conversar hoje com vocês. Bom, primeiro eu queria começar com uma pergunta mais central, e aí vou conversar com você, Zeca. Quando a gente fala aí em locação empresarial, estamos tratando simplesmente de uma espécie de locação predial urbana ou existe uma lógica própria, com regime e problemas específicos? E eu queria aproveitar essa primeira pergunta e saber de você qual é a diferença entre locação residencial, locação não residencial e locação empresarial. A sua pergunta nos remete a uma reflexão que nós temos feito ultimamente, inclusive lá na Comissão de Direito Urbanístico e Imobiliário da OAB-RJ, que eu tenho a oportunidade de coordenar, que a gente está, inclusive, com essa discussão recente, que seria ou não conveniente uma mudança legislativa para segregar a locação residencial da não residencial. Por quê? Historicamente, o contrato de locação sempre esteve regido por uma mesma lei que reúne nos seus dispositivos tanto a locação residencial como a não residencial. E, a meu ver, isso provoca uma dificuldade de compreensão e de interpretação dessa legislação, considerando as peculiaridades, as distinções que existem entre esses dois formatos e modelos de contrato. Para começar, o que se observa é que, na locação residencial, o bem jurídico protegido pelo legislador é o direito à moradia, que é um direito fundamental previsto na Constituição com um regime especialíssimo e realmente de proteção àqueles que buscam a realização desse direito constitucional através do contrato de locação. Já no contrato não residencial, não é o direito à moradia que está em jogo. Na realidade, o que se tem ali normalmente na locação não residencial é um insumo da atividade produtiva. Pode ser um escritório de advocacia, pode ser um consultório médico, pode ser uma igreja, uma associação, diferentes estabelecimentos que se valem do contrato de locação para o desempenho de suas atividades. Então, a começar por aí, uma distinção entre a locação residencial e a não residencial como um gênero que vai também abarcar a locação empresarial, nos parece uma medida extremamente importante para facilitar o desenvolvimento dos diferentes negócios. A gente vai ver em seguida que realmente a locação empresarial ela é uma nova realidade, ela responde a novas demandas, tá certo? E tudo isso pode comportar uma revisão legislativa. Completando a resposta, na verdade, nem toda locação não residencial é empresarial. Isso a gente vai ver em seguida. Tá certo? Com certeza, as grandes categorias, os grandes grupos são a locação residencial e a locação não residencial. Entre as locações não residenciais, nós temos uma figura específica, um tipo de negócio próprio, que é a locação empresarial, onde, na realidade, você tem normalmente, nos dois polos do contrato, empresários buscando a realização das suas próprias atividades. A gente vai ver em seguida contratos em que realmente a gente tem, na exploração, a cessão do espaço comercial sendo explorado em condições especiais
pelo proprietário e o usuário desse espaço, na qualidade de locatário, também no exercício de uma função tipicamente empresarial, o que configuraria um contrato empresarial, inclusive para os fins de outra lei, que é a Lei da Liberdade Econômica. Perfeito. Joana, hoje o direito brasileiro já reconhece alguns regimes mais específicos para certas locações empresariais, né? Então, a gente agora poderia falar sobre o Build to Suit, Build to Suit. Locações em shoppings, entre outras possibilidades. Você pode explicar para a gente esse termo e falar também sobre esse tema de uma forma mais geral? Nesses dois institutos, o legislador procurou consagrar a liberdade de contratar para as locações empresariais, né? Então, a gente tem aí já bastante sedimentado no âmbito da jurisprudência o artigo 54, que consagra a liberdade de contratar entre os empreendedores e os lojistas, né? Empreendedores de shopping e lojistas. No passado existia uma discussão, né, se era contrato atípico, se era contrato típico, e essa discussão hoje já está encerrada, né? A jurisprudência já consolidou esse tipo de relação entre empresários. E o artigo 54 diz que vale entre empreendedores e lojistas nesse tipo de relação o que está ali escrito no contrato e regulado no contrato. Então, a gente não tem uma lei para o shopping center, né? A lei do shopping, digamos assim, é o contrato de locação e os instrumentos que acompanham o contrato de locação, que no caso de shopping são as normas gerais, regimento interno, estatuto da Associação de Fundos de Promoções, né? Estatuto da Associação de Lojistas. Todos esses instrumentos regulam a vida entre empreendedor e lojista de shopping. Então, de um lado, o legislador reconhece essa ampla liberdade de contratar, mas de outro, sujeita essas relações, os contratos de shopping, às mesmas regras a que estão sujeitos os contratos de locação não residencial, um contrato de uma loja de rua, por exemplo, uma loja de galerias, né, que não são lojas sujeitas a uma administração única e centralizada como é o shopping. Então, nesse sentido, significa dizer que os lojistas de shopping também têm direito à renovatória, assim como os lojistas de rua, direito à ação revisional. A ação de despejo, né, é um instrumento para a retomada de imóveis em shopping center, assim como em loja de rua. É admitida ao lojista a possibilidade de purga da mora uma vez a cada 2 anos, entre outras normas procedimentais também que se aplicam por força da lei de locações. Perfeito. Build to Suit. O Build to Suit, ele veio na esteira dessa liberdade, pegando carona nessa liberdade de contratar do artigo 54, tanto que é positivado no artigo 54A, né? Através desse artigo, o legislador positivou ali um tipo de locação que a gente chama de locação por encomenda. É quando o locador, é um empresário, né, um empreendedor normalmente, ele adquire um imóvel ou constrói um imóvel ou faz uma reforma substancial nesse imóvel para moldá-lo às necessidades do locatário, né? Então, o locatário encomenda, olha, eu quero um imóvel onde eu possa desenvolver aqui um hospital, então você constrói para mim nesse formato, seguindo esse projeto, que eu vou executar minha atividade aqui nesses moldes. Então, o locador, ele tem todo um investimento naquele imóvel de adaptação às necessidades do locatário. E justamente por isso o aluguel não é simplesmente uma remuneração mensal ali pelo uso da coisa, pelo uso do imóvel, né? É mais do que isso, é um retorno do investimento feito pelo locador. Bom, então o aluguel no Build to Suit, ele tem como função, obviamente, remunerar, né, o dono do espaço pela utilização, né? Mas também a recomposição do investimento feito naquele imóvel, né? E O próprio serviço de engenharia, né? o próprio serviço de engenharia, da construção civil e tudo mais. Não por outro motivo, né, o legislador admite, nesse caso, expressamente, a renúncia à revisional, justamente porque
o aluguel no build-to-suit tem essa função, né? De amortizar o investimento feito pelo locador. Então, não seria justo também com o locador, né? Após todo esse investimento, o locatário entrar com uma ação pedindo a revisão do aluguel e, eventualmente, jogar o valor lá para baixo e o Inclusive locador... porque vai estar comparando, né, laranja com banana, né? Exatamente. Porque na revisional você pega o método comparativo, você vai ver quanto é que um outro espaço com essas características paga no mercado. Só que esse outro espaço não foi necessariamente objeto de build-to-suit. Então, o locador não sofreu todos esses custos. Então, se fosse fazer uma revisional aqui, nesse caso, teria essa injustiça. Né? Quebra a equação econômico-financeira da época da contratação, né? A mesma coisa a multa pela denúncia antecipada, né? Nesse caso específico do build-to-suit, existe uma legítima expectativa, né, do locador investidor de ter aquele retorno naquele prazo que foi originalmente pensado para aquele contrato, né? Então, para essas situações, o legislador também prevê, diferentemente das locações não residenciais comuns, em que a multa ela sofre uma redução proporcional ao longo do tempo. No caso de build-to-suit, ela pode representar a integralidade dos aluguéis devidos até o final do contrato. E isso está totalmente consolidado na jurisprudência. E que outros contratos empresariais não têm ainda leis que os regulem, né? Até que ponto a lógica dos shoppings ajuda a compreender os espaços comerciais e que outros modelos ainda desafiam os regimes de locação. Um que está muito na ordem do dia, na imprensa, badalado, no STJ, de interesse das pessoas, a famosa locação por aplicativo de Airbnb, né? Isso realmente faz parte de toda essa renovação, essa revolução tecnológica que gera uma nova forma de exploração de um imóvel. Basicamente, o que se tem aqui? A discussão sobre qual é a natureza dessa cessão remunerada de uso do imóvel. Seria isto uma locação? Seria, na realidade, uma hospedagem atípica? A lei de locações tem a regra da locação por temporada, que tem que ser uma locação até 90 dias. Mas pode ser por uma noite, 2 noites? Até que ponto, num condomínio residencial, a introdução dessa figura do usuário do Airbnb compromete a dinâmica daquele prédio? Isso tudo ainda está em debate na jurisprudência. A tendência hoje é de entender que a convenção, antes, num primeiro momento, constou-se do seguinte: se ela não proíbe, pode. Agora já mudou. Ela só pode, não é é só sim é sim, não é o não é não, né? Não é não, não é só sim é sim aqui também. Então, tem que estar na convenção a regra dizendo que pode. E isso gera uma perplexidade, quer dizer, não uma perplexidade, uma dificuldade, porque você tem, não sei, milhões talvez de prédios, né, nas cidades brasileiras, com as suas convenções antigas lá funcionando, e para que você introduza essa possibilidade na convenção, você precisa de 2/3. Tá? O que a gente tem visto é que nos prédios novos, o empreendimento já nasce com essa vocação e essa previsão. Então, todo mundo que entra já sabe que aquela convenção tem aquela regra e vai tranquilo. Quando a pessoa está num prédio e aí alguém decide fazer, tem sido fonte de muita controvérsia e, de alguma maneira, a jurisprudência está aí buscando a solução. É possível que, com o tempo, sobrevenha até uma lei específica para regular essa modalidade especial de cessão remunerada de uso de um imóvel, que poderá ser uma locação, poderá ser uma hospedagem atípica. Isso tem reflexos urbanísticos, porque a hospedagem, por exemplo, é alguma coisa que não é compatível necessariamente com o zoneamento da cidade, quando é um zoneamento de uso exclusivamente residencial. Em tese, para você ter uma hospedagem, teria que ter uso misto, no mínimo, né, ou uso comercial. Então, são situações que realmente são novas, e eu diria que a jurisprudência está dedicada a esse assunto. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, que é a última instância em matéria de leis, né? Ao contrário do Supremo, que é a última instância em matéria constitucional, o STJ está dedicado a esse assunto,
Tá? No momento, a jurisprudência tende no sentido de que só é possível quando a convenção autoriza, né? No silêncio não haveria essa possibilidade, tá? Mas nada impede que daqui a pouco mude também, porque a jurisprudência também não é exato, não tem a mesma solidez, a mesma segurança jurídica de uma lei. Ela muitas vezes muda de orientação e as pessoas têm que conviver com essa forma de ser do Poder Judiciário. E acaba essa questão do Airbnb que você trouxe, é uma questão que vem crescendo. E outro dia eu estava vendo uma reportagem que mostrava apartamentos de Airbnb dentro de um prédio, dentro de um shopping center. Então mostrava as pessoas caminhando pelas lojas para chegar em casa. E aí o repórter mostrava esse percurso. E também agora uma decisão recente que falava que o coletivo, o condomínio tem que aprovar, né, essa é a tendência. A tendência é realmente admitir que a exploração do imóvel em regime de Airbnb é diferente de alugar o seu apartamento. Você tem um imóvel, comprou um imóvel para alugar, alugou por 30 meses, é uma situação. Outra coisa é você ter um imóvel, você coloca no aplicativo para qualquer do povo chegar lá e ficar uma noite. Isso tem uma situação essencialmente diferente que está sendo objeto de discussão, inclusive no mundo inteiro, né? E muitas vezes não é nem o próprio imóvel inteiramente, né? É o quarto dentro do imóvel que a pessoa aluga, o que torna tudo ainda mais complexo, né? Aí é mais complexo ainda, porque aí realmente vai ficando. E no fundo, voltando à questão dessas locações, a verdade é que a imaginação das pessoas ela é inesgotável. Então, tudo vai sendo assim, digamos assim, inspirado pela necessidade, né? Então, por exemplo, o cara é um dentista, tem um imóvel estruturado com uma cadeira lá de dentista, e tal, mas ele percebe que ele só vai lá, ele só tem cliente para terça e quinta de tarde. Aí ele já faz uma alocação para outros dentistas em regime de bloco de horas. Tudo isso é coisa diferente que cabe ao advogado, né, e depois ao judiciário, enfrentar, lidar, buscar os conceitos, os princípios para regular. Tem muita coisa que a lei ainda não alcança, né? Porque realmente ela está muito focada nessa questão da locação residencial, alocação não residencial e, no caso, com situações especiais como shopping center e build-to-suit. Fora daí, tem que buscar mesmo soluções criativas, digamos assim. Além dos modelos empresariais já consolidados, que outras formas de ocupação econômica de imóveis urbanos ainda estão em construção jurídica? O que a gente pode falar sobre isso? Vou falar rapidamente, depois passar para a Joana, que tem vivido até mais de perto algumas estruturações dessas. Mas a gente tem experimentado lá no escritório uma novidade, de alguma forma, que eu diria também que é uma tendência, que é a estruturação de grandes áreas privadas de uso coletivo, mas que não são privadas, são áreas públicas concedidas ao particular. E aí, nessas concessões, o particular, que é o concessionário, explora esses espaços comerciais num regime semelhante ao de um shopping center, mas que não é necessariamente um shopping center. A gente não é que não seja um shopping center, ele realmente é um espaço que tem outras atribuições, muitas vezes uma atribuição ao lado do conjunto de lojas tem outras atrações, por exemplo. Imagina, por exemplo, o próprio Bondinho do Rio de Janeiro, sim, o Parque do Caracol. Normalmente esse conjunto de lojas não é o foco principal do empreendimento, né? É uma atividade que a gente chama afim complementar à atividade principal que é turística, né? Ou de entretenimento. Nós tivemos a oportunidade recente de participar da organização desse futuro, uma área concedida também, do Jardim de Alá, aqui no Rio, que é uma área importante, porque a função do fundo, a alocação, acaba tendo esse papel, a alocação urbana, né? E principalmente a não residencial com as suas características próprias, né? Essa função de revitalizar áreas, de trazer público, fazer tráfego de pessoas, trânsito de pessoas, né? E agora a gente participou dessa estruturação desse empreendimento que vai sair mais ou menos no ano que vem, provavelmente, que é o parque lá no Jardim de Alá, que liga a Lagoa aos bairros de Ipanema e Leblon, que é uma área maravilhosa, que andava lá um pouco degradada e que está em vias de se transformar num novo, né, ponto do Rio de Janeiro turístico maravilhoso. Nesse caso ali, exatamente, não é uma atividade
principal ali não é o conjunto de lojas. O conjunto de lojas vai ser um bulevardzinho ali, apartado, né? A finalidade primordial é revitalizar o parque, é transformar aquilo ali numa área de uso efetivo para a população, né? Inclusive, isso está no contrato de concessão, né? Nessa necessidade de realmente fazer daquilo ali uma área de uso para a população que não existia antes, né? A área estava realmente bastante degradada. Bom, e Joana, os contratos de uso das áreas comerciais em aeroportos se aproximam mais da locação empresarial tradicional ou de um modelo contratual próprio, né? Marcado pela regulação setorial e pela concessão pública. Como é que você vê isso? Vamos lá, até pegando carona no que o Zeca estava falando, né? Hoje é uma forte tendência no mercado a exploração e o desenvolvimento de empreendimentos novos imobiliários em áreas públicas concedidas à exploração particular. Então, o Zeca citou o exemplo dos parques, mas tem um caso mais tradicional até, que são os aeroportos, né? Então, no caso dos parques, de fato, não tem dúvida que são áreas exploradas por particulares e dadas em locação a outros particulares, né? Um particular em cada ponta. No caso dos aeroportos, acontece a mesma coisa, mas existe um artigo específico no Código Brasileiro do Ar que afasta expressamente a lei de locações, complementando o que diz a parte inicial da própria lei, no artigo 1º, que fala que em áreas de propriedade da União, dos estados, dos municípios, não se aplica, né, a lei de locações. Então, o Código Brasileiro do Ar, ele complementa essa legislação, dizendo que em áreas aeroportuárias, especificamente, a lei de locações não se aplica. Então, até poderia ter alguma discussão em caso dos aeroportos, se aplica ou se não se aplica, justamente por ser um particular, dando em locação um espaço a outro particular. Mas com essa previsão expressa, né, legal no Código Brasileiro de Aeronáutica, que diz que não se aplica. Então, o que se admite hoje na jurisprudência é que, de fato, e todos os aeroportos adotam também contratos nesse sentido, né, de afastar a aplicabilidade da lei de locações, e isso vem sendo reconhecido pela jurisprudência como válido, embora muitos lojistas ainda questionam por quererem atrair a lei de locações em função das normas procedimentais, para ter o direito à renovatória sobre aqueles espaços locados. Mas hoje a jurisprudência, por hora, pode ser que mude, mas por hora ainda já é firme em reconhecer, em afastar a lei de locações no caso específico dos aeroportos. De certa maneira, pegando um pouco a ideia do contrato empresarial, eu acho que quando se está diante de um contrato em que tem empresário nas duas pontas, a gente tem que sempre conjugar as leis com a lei da liberdade econômica, que é uma lei posterior, e que inclusive diz que o direito empresarial, né, ele se aplica supletivamente, ou seja, na falta de regra contratual. Então, essa questão realmente da não incidência da lei de locações em certos negócios, vamos pensar aqui no sítio aeroportuário, eu acho que isso realmente é uma coisa que tende a prevalecer no silêncio. Agora, se houver consenso entre as partes, no sentido de atrair essa lei, com base até na lei da liberdade econômica, e desde que estejamos diante de contrato com as duas partes explorando uma atividade empresarial, eu acho que a matéria ainda não é uma matéria totalmente pacífica. Quer dizer, é pacífico e pode não aplicar. Perfeito. Mas se as partes quiserem trazer a aplicação da lei, pode, é uma questão que está aí em aberto, de certa maneira. Né? Com certeza. É bem interessante, né? Bom, a gente está chegando, está se encaminhando para o fim, rápido, né? A gente vai falando, parece que vai demorar, mas passa rapidinho. Bom, ao longo da nossa conversa, a gente viu que estão surgindo uma série de novos modelos de ocupação e exploração econômica dos imóveis. Como é que vocês avaliam a resposta do direito a esse movimento, a essa transformação? Essa é uma pergunta mais aberta, acho que vocês vão poder ficar à vontade, porque realmente, né, você falou de aeroporto, me lembrou também em outros países, como acontece em estádios, em rodoviárias, né, em quantos outros lugares. No Brasil também. Também, né? Os estádios e as rodoviárias, elas também são espaços passíveis de exploração através de cessão de áreas para locação e exploração de atividade comercial, restaurante, etc. Tudo isso pode comportar essa exploração, por exemplo, com base no aluguel percentual
o locador recebendo uma fração do faturamento do locatário, tudo isso é uma coisa que está em andamento. Cada vez mais, começou até com o shopping mesmo, mas a coisa vem evoluindo, passou para os parques, está nos aeroportos, está nas rodoviárias. Eu acho que o direito ele responde bem a essas demandas na medida em que existe no direito brasileiro a possibilidade dos contratos atípicos. Então, muitas vezes, você não está dentro de um contrato típico, por exemplo, como é o contrato de shopping center, que está regulado no artigo 54 da Lei de Locações, ou o contrato do Build to Suit, que está no 54A, mas você não está lá, mas você tem os princípios gerais de direito que permitem que as partes pactuem, né? E a própria lei da liberdade econômica, e a lei da liberdade econômica, que hoje em dia veio justamente para sustentar muitas dessas situações inovadoras que vêm se apresentando aí na sociedade, e que o direito, às vezes, não tem a dinamicidade para acompanhar a criatividade das pessoas. Então, a liberdade de contratar, muitas vezes, fundamenta os contratos e a regulação das próprias partes ali daquela situação, né? Quando você não está no universo do protecionista, como defesa do consumidor e coisas desse tipo, mas você está realmente lidando com empresários, tá certo? Eu acho que o direito em si está pronto para responder essas demandas. Eu acho que é sempre necessário ter cuidado extremo, porque eu costumo ouvir muito, quando eu estou em situações com clientes, que eles costumam dizer assim: não, mas o mercado pratica isso. O problema todo é que o mercado praticar isso não significa que a regra do mercado vai se aplicar no seu contrato. E, na verdade, o mercado pratica isso porque o contrato prevê aquilo. Se você tiver um contrato silente, você vai ter um problema. Então, principalmente quando você está no universo da liberdade de contratar. A liberdade de contratar, que é um bônus, ela é também um ônus. Exato. O ônus de regular corretamente o seu próprio negócio. Se a pessoa não fizer isso, ela vai ter problema. E aí o direito não tem como salvar a pessoa que o direito não socorre quem dorme, né? Exatamente. Muito bom. Gente, então eu gostaria de abrir para vocês para um recado final, um resumo, né? Porque em relação à conversa que a gente teve aqui hoje, é sempre bacana aquela dica final. O que Zeca, vocês você querem? É bom nisso. A palavra é sua. Também. Não, eu queria mais uma vez agradecer a Trevo essa oportunidade. Para nós é muito importante poder compartilhar com as pessoas que eventualmente assistirão aqui essa conversa que a gente teve aqui, a nossa experiência, né? A nossa perplexidade, que também existe, as soluções que a gente encontra, a nossa impressão sobre o estágio atual das coisas. E estamos prontos para ouvir também quem mais puder contribuir para esse debate, participar dessa construção. Você, Joana? Queria agradecer essa oportunidade, muito legal bater esse papo. Realmente, o mundo é muito dinâmico, assim, eu tenho sentido isso cada vez mais, assim, a cada dia os empresários aparecem com uma nova demanda, um empreendimento diferente, uma coisa inovadora, e a gente precisa né, assim, ter a criatividade para conseguir viabilizar essas relações através dos contratos, né? Então, assim, realmente é legal compartilhar essa experiência dinâmica do dia a dia. Maravilha, muito obrigado. Muito obrigado a você que acompanhou a gente até aqui. Confira esse resultado, esse conteúdo no YouTube e os recortes nas redes sociais do Lobe Lira. Confira também no site do Lobe Lira. Muito obrigado e até a próxima.